Temos agora o exercício número 3 do conjunto de exercício Aplico o Aprendido, a página 15, e neste caso vamos analisar a relação de ordem entre dois números irracionais. Considera então os números reais raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 7, copia as seguintes expressões e completa-os usando os signos maior ou menor. Vamos então começar por verificar qual será a relação entre raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 7. Ora, 2 está compreendido entre o quadrado perfeito 1 ao quadrado e o quadrado perfeito 2 ao quadrado, ou seja, entre 1 e 4. Se extrairmos a raiz quadrada a 2, podemos extrair a raiz quadrada a ambos os lados da desigualdade. Não alteramos a desigualdade. Temos então raiz quadrada de 2 maior do que raiz quadrada de 1 e menor do que raiz quadrada de 4. Ora, raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 4 é 2. O que significa que raiz quadrada de 2 estará compreendido entre o número 1 e o número 2, ou seja, será 1, qualquer coisa. Concretamente será igual a 1,414, por aí adiante. No caso de 7, o número 7 está compreendido entre o quadrado perfeito 4 e o quadrado perfeito 9, ou seja, raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 9 é 3, ou seja, raiz quadrada de 7 estará compreendido entre o número 2 e o número 3, será 2, qualquer coisa. Concretamente, raiz quadrada de 7 é igual a 2,645, por aí adiante. Como nós podemos constatar, quer raiz quadrada de 2, quer raiz quadrada de 7, são números irracionais, são, portanto, dízimas infinitas não periódicas. Neste caso concreto, raiz quadrada de 2 é menor do que raiz quadrada de 7. Temos 1,4 é menor que 2,6. Temos aqui a sua representação na reta numérica. Na linha B temos então menos raiz quadrada de 2 e menos raiz quadrada de 7. Como nós podemos verificar, raiz quadrada de 2, que é este ponto azul, encontra-se à esquerda de raiz quadrada de 7, o que significa que raiz quadrada de 2 é menor do que raiz quadrada de 7. Contudo, quando nós marcamos os seus simétricos, verificamos que o ponto azul passa a estar à direita, o que significa que menos raiz quadrada de 2 passa a ser maior do que menos raiz quadrada de 7. O que nós podemos, generalizando, dizer, se ambos os lados de uma desigualdade multiplicarmos por um mesmo número negativo, o sinal da desigualdade inverte-se. No fundo, estamos a multiplicar esta desigualdade por menos 1. Menos 1 vezes raiz quadrada de 2 dá menos raiz quadrada de 2, é maior, há uma inversão, e menos raiz quadrada de 7 é igual a menos 1 vezes raiz quadrada de 7. Vamos então passar à linha C. Temos então raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 e temos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7. Qual foi a alteração que nós fizemos na relação inicial? Multiplicamos ambos os números por raiz quadrada de 3. Antes tínhamos raiz quadrada de 2 menor do que raiz quadrada de 7. Efetivamente, raiz quadrada de 2, que é a abscissa deste ponto N1, é menor do que a abscissa do ponto N2, que é raiz quadrada de 7. Quando multiplicamos ambos os números por raiz quadrada de 3, estamos a deslocar os números uma determinada quantidade para a direita. O que significa então que a relação entre os números se mantém. Isto é, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 continua a ser menor do que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7. E isso pode ser constatado aqui na reta numérica. Temos aqui raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, que é a abscissa deste ponto Q1, e temos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7, que é a abscissa deste ponto Q2. Verificamos então que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 se encontra à esquerda de raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7. O que significa que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 é menor do que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7. Podemos então generalizar, se ambos os lados de uma desigualdade multiplicarmos por um mesmo número positivo, neste caso raiz quadrada de 3, o sinal da desigualdade mantém-se. Se tínhamos menor, continuamos a ter menor. À linha D, temos menos 1,2 vezes raiz quadrada de 2 e menos 1,2 vezes raiz quadrada de 7. Neste caso, o que é que nós fizemos? Multiplicamos ambos os números por um número negativo igual a menos 1,2. Antes tínhamos raiz quadrada de 2 à esquerda de raiz quadrada de 7. Quando multiplicamos por um número negativo, há uma inversão na relação de ordem. Isto é, menos 1,2 raiz quadrada de 2 passa a estar à direita de menos 1,2 vezes raiz quadrada de 7. O que significa então que menos 1,2 raiz quadrada de 2 é maior do que menos 1,2 raiz quadrada de 7.
Generalizando, podemos então dizer, se ambos os lados de uma desigualdade multiplicarmos por um mesmo número negativo, neste caso menos 1,2, o sinal de desigualdade inverte-se. Inverte-se porquê? Por causa de esse número ser negativo. A linha E, 3 raiz quadrada de 2 e 3 raiz quadrada de 7. Neste caso, multiplicamos ambos os números por 3, um número positivo, o que significa que a relação de ordem mantém-se. Antes tínhamos raiz quadrada de 2 menor do que raiz quadrada de 7. Quando multiplicamos por 3, passamos a ter 3 raiz quadrada de 2 à esquerda de 3 raiz quadrada de 7, ou seja, 3 raiz quadrada de 2 é menor do que 3 raiz quadrada de 7. Generalizando, podemos dizer, se ambos os lados de uma desigualdade multiplicarmos por um mesmo número positivo, o sinal de desigualdade mantém-se. À linha F temos menos 2 raiz quadrada de 2 e menos 2 raiz quadrada de 7. Neste caso estamos a multiplicar ambos os números por um número negativo igual a menos 2. A relação de ordem neste caso é invertida. É invertida porquê? Porque o número é negativo. Antes tínhamos raiz quadrada de 2 à esquerda de raiz quadrada de 7, era menor. Agora passamos a ter menos 2 raiz quadrada de 2 à direita de menos 2 raiz quadrada de 7, o que significa que menos 2 raiz quadrada de 2 é maior do que menos 2 raiz quadrada de 7. Generalizando, já sabemos que se ambos os lados de uma desigualdade multiplicarmos por um mesmo número negativo, o sinal da desigualdade inverte-se. À linha G, temos 3 meios de raiz quadrada de 2 e 3 meios de raiz quadrada de 7. O que nós estamos a fazer aqui é multiplicar ambos os números por um número positivo, que neste caso é uma fração. Contudo, a regra mantém-se. A relação de ordem mantém-se. Antes tínhamos raiz quadrada de 2 menor do que raiz quadrada de 7. Temos aqui n1 e n2. Agora passamos a ter 3 meios de raiz quadrada de 2, que é este L1, e 3 meios de raiz quadrada de 7, que é este L2. Portanto, antes tínhamos raiz quadrada de 2 à esquerda de raiz quadrada de 7, está aqui à esquerda, e agora continuamos a ter 3 meios de raiz quadrada de 2 à esquerda de 3 meios de raiz quadrada de 7. O que significa então que 3 meios de raiz quadrada de 2 é menor do que 3 meios de raiz quadrada de 7. Em termos gerais, podemos dizer então que se multiplicarmos ambos os lados de uma desigualdade por um mesmo número positivo, o sinal da desigualdade mantém-se. Era menor, continua a ser menor. Finalmente, na linha H temos raiz quadrada de 2 menos 3 e raiz quadrada de 7 menos 3. Qual foi a operação que nós fizemos em termos de desigualdade? Subtraímos ambos os lados 3. Antes tínhamos raiz quadrada de 2 menor do que raiz quadrada de 7, isto é, raiz quadrada de 2 estava à esquerda de raiz quadrada de 7, subtraindo 3 unidades a cada um deles, a relação de ordem mantém-se. Temos raiz quadrada de 2 menos 3 é menor do que raiz quadrada de 7 menos 3. Generalizando, podemos dizer então que se a ambos os lados de uma desigualdade somarmos ou subtrairmos, neste caso subtrairmos o mesmo número, o sinal da desigualdade mantém-se.